Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta noite de domingo, dia 28, último domingo do mês. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e convidar você a participar conosco, a estar ouvindo a mensagem de Deus que estaremos transmitindo logo mais. E ao ouvir esta palavra, permita que Jesus possa tocar no teu coração. Com certeza Ele vai estar falando ao teu coração e você possa dar uma resposta a este Deus que te convida a estar com Ele. E nós vamos orar falando com Deus nesta noite. E esta oração você possa também fazer aí na sua casa. Você que está aí fazendo o seu culto no lar, curve a fronte com a sua família e vamos orar a Deus. Meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite oportuna que Tu nos concede de vivenciar um dia ricamente abençoado por Ti. Ó Deus, vai derramando Tua graça bendita de bênção sobre cada ouvinte, cada membro que está ouvindo a Tua palavra. Transforma, transborda-nos, edifica-nos através da mesma. Vai operando, ó Espírito Santo de Deus, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós convidamos você a abrir a Bíblia. Nós vamos estar lendo o texto do Salmo de número 95. O Salmo de número 95, apenas o versículo de 1 a 6. Salmo de número 95, de 1 a 6. Você pode abrir sua Bíblia e ler conosco agora a palavra de Deus. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmo, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nesta oportunidade. Adore o Senhor em espírito e em verdade. E nós queremos convidar você, neste momento de louvor, está aí adorando a Deus com o hino. Nós vamos estar cantando o hino de número 209, Encorajamento, do Inário Presbiteriano. Você que tem o Inário Presbiteriano, possa abrir no hino 209, cujo título é Encorajamento, é o título do hino. Nós vamos estar adorando o nosso Deus nesse instante.
maravilha adorar esse Deus benigno, esse Deus grande e tremendo. E nós vamos continuar adorando este Deus com um cântico Adoremos o Cordeiro, adoramos o Cordeiro. Você pode cantar conosco também este louvor, é um louvor bem conhecido do povo de Deus, que fala sobre adoramos o Cordeiro de Deus, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Vamos estar cantando esse louvor ao nosso Deus.
Então é maravilhoso adorar este Deus, digno de honra e glória. E eu tenho certeza que você, ao adorar o Cordeiro de Deus, ao levantar suas mãos, a dizer que você está regozijado com a presença do Senhor, com certeza Deus estará falando ao teu coração. E nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Convido você, onde vamos estar expondo a palavra de Deus, Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Mateus 11, do versículo 28 ao 30, diz a palavra do Senhor: Vinde a mim a todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lemos Mateus 11, versículo 28 ao 30. Meu amado irmão, mais uma vez, vamos orar para que o Espírito de Deus esteja falando aos nossos corações nesse momento de expormos a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, continua falando conosco. Que o Teu Espírito Santo esteja a iluminar, a dar entendimento a cada mente, a cada coração, a compreensão da Tua palavra. Continua nos edificando, continua nos transformando pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, Mateus 11, 28 a 30, esse texto, ele vai falar a respeito, nós queremos estar abordando isso com você nesta noite, a respeito do convite de Jesus, que é um convite irrecusável a você. O convite de Jesus, irrecusável para você. Esse é o nosso tópico, nossa meditação nesta noite, reflexão dentro desse texto que vamos abordar, para que você guarde no seu coração. E nós vamos convidar você para que esteja aí atenciosamente a ouvir a palavra de Deus, essa palavra que nos alimenta. Jesus estava, de certa forma, pregando na região da Galileia, ali na região de Corazim, Betsaida, uma região em que ele pregou muito o evangelho, mas percebe-se claramente que muitos não aceitaram a palavra de Deus. E Jesus traz um juízo repreendente àquele povo, àquela região, porque não estavam aceitando a palavra de Deus. Muitos milagres foram feitos, muitas coisas foram realizadas por Jesus ali, mas mesmo assim a palavra de Deus estava sendo rejeitada. Jesus percebe isso, amado, e mostra o quanto aquilo que era revelado àquela cidade, em termos de sabedoria, de poder de Deus, que estava oculto ao evangelho, aos sábios entendido, agora estava revelando-se aos pequeninos. E o reino de Deus passa a adentrar aos portais do coração das pessoas mais simples e humildes da região, quando muitos poderosos e ricos estavam rejeitando a palavra de Deus. E nós queremos, amado, dizer isso para você, que este Jesus, que é o Deus criador do universo, o Deus que nos fez, ele faz um convite para nós. E um convite, ele tem suas particularidades, seu sentido. Há um emissor da mensagem de um convite, por exemplo, um convite de aniversário, vamos pensar dessa forma. Há um emissor da mensagem, aquele que convida. Há um destinatário, que é o receptor da mensagem, que fora convidado. Há o canal da mensagem, que é a carta, o carteiro, a mensagem digital que foi enviada através dos correios eletrônicos. Nós percebemos, amado, que o convite, ele tem uma data definitiva, ele tem um convite, ele tem uma promessa implícita no próprio convite. Você aceita ou rejeita? E nós percebemos, amado, que dentro desse aspecto, analisando o aspecto do convite, por exemplo, de um aniversário, você pode perceber que há essa parcialidade de favores. Alguém me convidou e eu vou, em gratidão, aceitar este convite. Interessante que Jesus está trazendo algumas palavras para nós, que eu quero estar destacando para você na minha fala introdutória.
Por exemplo, ele fala aqui de pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas, e ele diz: eu vos aliviarei. Por isso o convite de Jesus, ele é irrecusável, porque essa palavra cansados aqui, amados, do grego, dá a ideia daqueles que labutam. Daqueles que labutam. A palavra grega é kopiontes, que quer dizer aqueles que labutam, aqueles que se afadigam no trabalho do dia a dia. E se você for pensar bem, amado, quantos não estão cansados de lidar no dia a dia? Mas ele não só fala dos que labutam do dia a dia, obedecendo as normas e as leis, eles falam sobrecarregados. E aí ele usa outra palavra do original grego, que dá a ideia de carga, portion, a carga. Alguém que está sobrecarregado. A própria palavra em si já é para nós entendido, no sentido quando você diz assim: olha, alguém está carregando um saco de cimento. Aí você chega e diz assim: olha, põe 3 sobre o ombro dele. Se ele já está com um que é pesado, você vai colocar mais 2, 3. Isso é sobrepeso. E é o que Jesus está dizendo aqui para nós. A sobrecarga, sobrecarregados, eram aqueles que estavam exatamente, e aqui ele está se dirigindo a todos aqueles que estavam cansados de religiosidade, de vazia, cansados de viverem à margem da sociedade. Jesus está tratando de pessoas que estavam sobrecarregados sob o jugo da lei judaica da época, dos sacerdotes que impunham um jugo desigual para ele. Por isso ele usa a expressão: aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando Jesus diz que meu jugo é suave, ele usa a palavra também zugós, a ideia de suavidade, a ideia de descanso, a ideia de parceria. E ele usa essa palavra zugós exatamente para trazer a ideia de que o fardo dele, o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. E esse fardo é a mesma palavra lá que está implícita também na ideia de sobrecarregado, o cargo, o peso, sobrepeso. Essa palavra, amado, cansado, sobrecarregado, jugo, fardos, são palavras que você precisa entender o que Jesus queria dizer para poder entender o convite dele, o recado dele para a sua vida, para a sua família. Jesus desenvolve esse raciocínio baseado em quê, amado? Baseado no seu contexto do capítulo 11, que traz exatamente esse momento que ele estava pregando a palavra de Deus lá em Corazim, Betsaida e regiões ali, e as pessoas estavam rejeitando essa palavra, não queriam aceitar a palavra de Jesus pregada por ele. E Jesus percebeu que muitos estavam cansados de religiosidade, de farisaísmo. Muitos estavam sobrecarregados, porque os fariseus da época, os religiosos, eles é que impunham as normas, as regras, para que as pessoas obedecessem. Jesus então começa a dizer para eles: olha, eu faço um convite para vocês que labutam, que estão cansados nessa labuta. Eu faço um convite para vocês que estão sobrecarregados de pesos, de religiosidade, de tradição. Eu faço um convite para vocês que estão pesados e cansados de carregar o fardo do pecado que está sobre vocês. E venham aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele usa a palavra jugo aqui, amado, e essa palavra jugo tem uma ideia interessante que eu quero trazer para você. A ideia ele usa uma figura que ele bem conhecia desde menino, quando ele via os carros de boi carregando as cargas. E os bois, amado, eles tinham uma canga chamada de fardo, do qual eles tinham que andar igualmente, equiparadamente, no paralelismo, no companheirismo. E ele usa essa palavra para dizer: olha, você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, porque meu jugo é suave. Ou seja, você vem a mim, que eu andarei contigo, estarei contigo, assim como a canga do jugo estava sobre os animais, que se essa canga
fosse desnivelada, pesaria mais sobre um animal. Jesus traz essa palavra, amado, para dizer: olha, meu jugo é suave e meu fardo é leve. A você, e ele está falando isso referindo às responsabilidades pessoais que cada um de nós precisamos ter diante do desafio, do convite que ele tem para mim e para você, que precisamos entender. Por isso é importante, amado, guardar essa palavra no nosso coração, nós que temos a liberdade de direcionar nossa vida perante os olhos de Deus. E diante disso, Jesus começa a dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E isso quer dizer aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que querem ser aliviados da carga e do peso, principalmente do pecado, venham sobre mim, venham para mim. O versículo 28 diz: o convite de Jesus é um convite irrecusável. Graças a Deus, amado, porque esse convite requer de mim aceitação ou não. E dentro desse convite ele mostra para mim, amado, que é um convite aberto, mas isso não é um convite para o universalismo, brecha para o universalismo, aquela ideia da salvação para todos. Ele está falando aqui exatamente dentro de um contexto de pessoas que estavam dentro de uma tradição, sobrecarregados, pesados de tantas regras e tantas normas, sem proveito nenhum. Você já viu pessoas denominações, que lançam sobre seus membros tantas regras, que essa pessoa se sente presa, acorrentada, e não vai para lugar nenhum? Você já ouviu falar de religiões aí que as pessoas até se mataram, se suicidaram, porque os líderes mandaram fazê-los? Amado, eu quero te dizer que o convite de Jesus é um encontro com Jesus, é um convite que não é para discutir religião, tradição, não é para discutir política, é um encontro que vai revelar a você quem Ele é, a paz, a alegria, a salvação para a tua vida. Vir a Cristo significa confiar nele, entregar-se a Ele. E esse convite Ele faz a todos, para que venham a Ele, sobrecarregando-se dos seus pesos, dos seus pecados. Imagine você com o peso de um saco de cimento nas costas, e chega alguém para você e diz: amigo, amiga, deixa eu te ajudar. O que você faria? Continuaria carregando um saco, 2 sacos de cimento, ou você dividiria o peso com alguém? E se alguém chegasse para ti e dissesse: olha, eu vou carregar todo esse cimento para ti, essa carga que está sobre ti, como você se sentiria nesse momento? É esse convite que Jesus está dizendo para mim e para você, amado, que demonstra um convite pessoal, individual, mas também coletivo, para que todos nós, seres humanos, nos voltemos para Jesus. Vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e ele diz: eu vos aliviarei. Veja que havia centenas e centenas de pessoas ali em Corazim, Betsaida, Galiléia, aquelas regiões, seguidores de Jesus. E ele está dizendo, amado, que esse convite é para que a escravidão do pecado seja abolida da tua vida, o peso do pecado daqueles que estavam oprimidos seja levado à cruz de Cristo. O fardo lá na cruz caiu de suas costas e você ficou livre. Quando nós vamos a Jesus, amado, nós descansamos as nossas almas. Jesus oferece exatamente esse descanso espiritual, esse alívio. Veja que quando você está em pecado, ou qualquer pessoa que vive em pecado, quando ele confessa a Jesus, quando ele se arrepende de verdade, há um alívio. Parece que tirou um peso das costas. Assim a vida cristã, é a vida espiritual. Quantas pessoas não estão pesadas? Vamos aplicar, por exemplo, pessoas que vivem um casamento infeliz, pessoas que vivem sofrendo uma doença incurável. Notem, essas pessoas, amados, sofrem amargamente. O que Jesus está dizendo para eles e para nós nesta noite
é que Ele quer trazer alívio a quem vir a Ele. A quem vir a Ele. Um descanso não só físico, de uma doença meramente física, mas mental e emocional. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 10, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dar. E esse peso, conforme diz Hebreus lá no capítulo 12, quando ele diz, olha, largai, desvencilhai do vosso peso que está impedindo vocês caminharem, marcharem adiante. E aí Jesus diz, olha, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Essas pessoas que estão escravas do pecado, estão com o peso do pecado, a esses oprimidos, a esses que estão sobre a canga da escravidão, do pecado ou do diabo, são a esses que Jesus está dizendo, venham a mim, eu vos aliviarei. No verso 29, Jesus dá algumas condições que são elementares para nós, estão presentes no próprio texto do versículo 29, quando ele diz para mim e para você dessa forma, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vejam o final, versículo 30, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Percebam mais o que ele está dizendo para nós. Ele está trazendo para mim e para você, dando-nos as condições para que eu e você tenhamos o alívio, tiremos o peso desse que está sobre nós, essa carga e esse jugo que muitas das vezes te afasta de Deus. E o primeiro aspecto que ele diz aí no versículo 29 é ter um relacionamento com Jesus Cristo. Tomai sobre vós, veja que é um convite agora, para que você receba a promessa. Qual é a promessa dele? Tomai sobre vós o meu jugo. Se uma vez que o jugo era pesado, agora ele está dizendo que o meu jugo, ele vai andar contigo, que ele é teu companheiro. Assim como os animais de carga levavam sobre si a sua carga, e precisava dentro dessa canga, desses dois animais serem afastados juntos, para que a canga tivesse o peso ideal para cada um e não pesasse sobre o outro. Jesus está dizendo da mesma forma, vinde a mim, eu vos, tomai sobre vós o meu jugo. Em outras palavras, ele está dizendo, amado, que busquemos nos deleitar dos benefícios do Evangelho, mas ele diz ao mesmo tempo, sem compromisso, sem estreito relacionamento com Cristo, é quase que impossível. Aqueles que desejam conhecer a paz, o perdão de Jesus, precisam ter propósito na sua vida, e a decisão é ter um relacionamento com Cristo, é andar com Cristo, é se aproximar de Cristo, para que Ele carregue o teu fardo, e tome o seu jugo, o teu jugo também. Amado, nós aprendemos, tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência, sim. A escravidão de Cristo nos liberta. O jugo de Cristo é um sinal de liberdade. Quanto mais escravos de Cristo, você é mais livre e você se sente bem feliz. Quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz de Deus no seu coração. Quando você toma o jugo de Cristo, você torna-se um discípulo submetido, submerso, sujeito a Cristo. Assim como o jugo e a carga colocava-se sobre o pecador e sobre as pessoas religiosas da época, assim também faz conosco. Assumir uma responsabilidade é importante diante de Deus. Tomar o jugo é assumir responsabilidade. O jugo fala também de serviço, de senhorio, de submissão, de sujeição a esse Senhor da qual eu sirvo, da qual está carregando para mim e comigo os meus fardos, o meu jugo. E na verdade, amado, esse versículo 29 nos faz um convite também, um outro convite. Qual é o convite? De aprender. Ele diz, aprendei de mim,
e aprendei o quê? Que sou manso e humilde de coração. No livro de Salmo 3, verso 2 e 2 diz, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve, 32, 8. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e guardar-te-ei aos meus olhos. Filipenses 4, 9 diz, desta forma, amado, para nós, o que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então, vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos, quando recebemos Jesus no nosso coração, quando abrimos nosso entendimento para Ele. É um processo sim, mas nós aprendemos dele. E nós devemos aprender o que, amado? A sermos humilde, manso. Nós devemos aprender de Cristo, amado, e esse aprendizado não é um aprendizado acadêmico, não, mas são experiências pessoais, de vida, de cura, de libertação, de humildade, de mansidão, que Ele traz sobre nós. Devemos aprender de Cristo isso. Ser manso não é fraqueza, mas é poder de ter o controle daquilo que às vezes nós perdemos. A humildade também não significa baixar a cabeça para os outros, mas significa curvar-se até aos pés de alguém que é Senhor sobre nós, que é Cristo. Ser humilde é fazer como Maria fez, foi submissa ao seu Senhor, ao nosso Deus. No livro de Isaías 26:3, ele diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Esse versículo 29 está dizendo também para mim, amado, que não só devemos aprender a humildade, a mansidão, como característica e marca de que somos cristãos, mas também devemos descansar nele, ou seja, confiar que ele pode guiar a nossa vida. Lembra do Salmo 23, quando o salmista Davi descansa no Senhor, sabe, amado, como aquele supremo pastor que vai prover, como ele provia os alimentos da ovelha, como o Salmo 91 também, que ele diz lá, já começando o Salmo 91, já dizendo, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, é Ele que nos sustenta, que nos guarda, esta sombra, amado, que Deus coloca sobre nós. Quando mais aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós nos encontramos descanso para a nossa alma. Por isso que Paulo já dizia, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lançar nossas ansiedades, nossos sentimentos, nossos problemas, descansar nas mãos desse eterno Deus, amado, é justamente a proposta de Jesus aqui nesse texto. Ele quer carregar os teus fardos, tua carga, aquilo, Ele quer tirar de ti o peso de todo o teu cansaço. Como eu disse há pouco, quem sabe muitos estão cansados num casamento não proveitoso. Quem sabe pessoas estão cansadas de viver, oprimidas pelas doenças e enfermidades. Quem sabe você que está vivendo também uma vida religiosa vazia, pesada de tradições, de regras, e que isso não tem trazido a você paz, sossego, comunhão com Deus. É a hora de você aceitar o convite de quem te convida nesta noite. Por isso eu chamo esse convite de um convite irrecusável, porque ele é oportuno para a tua vida, que todos nós necessitamos exatamente disso, de entregar os nossos fardos, as nossas cargas, os jugos nas mãos do Deus, que é Jesus aqui, que quer carregar por nós. Lá no livro de Gálatas 6, versículo 2, ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
levai as cargas. Ele está falando exatamente desse sentimento de você partilhar o problema do seu irmão, do seu amigo, e padecer com ele, carregar com ele, com ela, os problemas que eles estão vivendo. Não é fácil, mas é isso que ele está dizendo para ti e para mim. É uma tarefa de serviço mútuo, levar as cargas uns dos outros, fardos uns dos outros. Nós seremos julgados pelas nossas próprias atitudes. Leve sua carga, seu fardo, para o trono da graça de Deus. Ele nos dá, é claro, força para desempenharmos esta função. Ele é o único capaz de dar solução para cada um dos nossos fardos e cargas que venham. Por isso, lance na cruz de Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário exatamente por isso, para fazer de você um cristão autêntico, verdadeiro, e não meramente um crente fraco, uma pessoa frágil, cansada, sobrecarregada. Ele nos dá força para desempenhar a nossa responsabilidade, porque Ele é a verdade que liberta, que salva. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite e você possa estar firme nessas verdades que o Senhor nesta noite trouxe para a tua vida. Aceite o convite de Jesus, receba isso no seu coração como palavra de Deus para a tua salvação, para a tua cura, para a tua libertação, no poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar, logo após a oração vamos estar impetrando a bênção apostólica e depois vemos nossos agradecimentos. Meu Deus, meu Pai, continua conosco, abençoando cada ouvinte da tua palavra. Tu sabes o quanto muitos estão vivendo cansados, sobrecarregados, Senhor Deus, de tanto sofrer, de tanto padecer. Mas, ó Deus, nesta noite ouviram que há um Jesus Cristo que quer carregar os nossos fardos e cargas, que quer levar sobre si, nos dar um fardo leve e suave, que quer derramar graça sobre as nossas vidas, que quer que aprendemos dele a humildade e a mansidão, que, ó Deus, quer que nós venhamos ser salvos e libertos. Derrama a tua graça, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada ouvinte. Perdoa os nossos pecados e nos purifica dia a dia em ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça conosco e com toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Queremos agradecer a sua atenção por ter estado conosco. Queremos agradecer a você da Igreja Betsaida, a você de outra igreja presbiteriana aqui em São Luís, a você de outra denominação, a todos vocês que estiveram conosco. Um abraço do pastor Joel, um abraço da Igreja Presbiteriana Betsaida. Que Deus nos dê uma boa noite. E domingo próximo, já vamos, se Deus permitir, retornar os nossos cultos. Devagar sim, mas vamos retornar pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.